Renato, sejam todos bem-vindos. Excelente quarta-feira, onde a gente vai continuar falando sobre o nosso assunto de ansiedade. Se você perdeu a última live, né, onde nós desvendamos a ansiedade, eu mostrei para vocês um pouquinho como a ansiedade funciona, o que é esse sentimento de ansiedade, né, e que ele é muito mais normal do que a gente imagina. Ele é muito mais comum do que a gente imagina e que, em certo grau, todos nós somos ansiosos, né? Não existe pessoa que não seja ansiosa, porque a ansiedade é um sentimento, tá? Que ela está muito ligada com o medo. Na verdade, ela é uma mistura de sentimentos. Ela está muito ligada ao medo. E por isso, né, como o medo ele faz parte da nossa sobrevivência, a ansiedade também faz parte da nossa sobrevivência. Então, é preciso que a gente tenha esse sentimento de ansiedade. Se você perdeu a última live, né, eu sugiro que você assista, tá bem legal. Com as informações que tem lá, você já consegue, né, fazer uma boa transformação aí na sua mente, consegue entender mais. Tudo aquilo que a gente entende como funciona fica mais fácil. Às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é, certo? Então, enquanto o pessoal tá entrando aqui, hoje eu quero falar com vocês, né, como funciona a mente ansiosa. Lembrando que eu estou fazendo uma sequência, né, onde a gente começou desvendando a ansiedade. Hoje a gente vai falar sobre como, né, funciona a mente ansiosa. E na sexta-feira a gente vai falar sobre transformar a ansiedade. Como começar a transformar a ansiedade em criatividade. Porque sim, isso é possível sim, né, a gente transformar, pegar esse sentimento que faz parte da gente, que faz parte do ser humano, né, só que ao invés de colocar o foco aí onde a gente foca, né, no desconforto, a gente transformar isso no sentimento que vai ajudar a gente a encontrar soluções. Então vamos lá? Vamos começar, sejam bem-vindos. Eu quando começo a falar não paro, é um assunto que eu adoro falar. E aí eu já separei até aqui uns slidezinhos. Quem quiser os slides depois, me chama no inbox, que tem os slides prontos para vocês, né? Pra gente, pra prosseguir. Senão eu começo a falar e eu vou acabar me perdendo aqui nas coisas. Então vamos falar um pouquinho sobre como a mente ansiosa funciona? Por que, Adriana, é importante entender como a mente ansiosa funciona? Lembra que eu falei na live passada que a ansiedade é mais normal do que a gente imagina. Só que existem pensamentos que vão fazer com que você aumente o seu nível de ansiedade e pensamentos que vão fazer com que você normalize esse nível de ansiedade. E aí sim a gente começa a falar que quando a gente diminui, né, o nível de ansiedade, a gente começa a falar no quê? Na criatividade, né, na normalização desses pensamentos. Então por isso que é importante você entender como a mente ansiosa funciona. Para você fazer o quê? Transformar essa mente ansiosa. Então, o modo como você pensa vai influenciar nisso. Ah, Adriane, como que pensa uma mente ansiosa? Bom, a mente ansiosa, o que ela faz? Ela aumenta o perigo, tá? Como assim? Então, a situação, eu olho para a situação e aumento o perigo daquela situação, tá? E diminuo a minha capacidade de lidar com aquilo lá. Então, o perigo, ele parece ser muito maior, né? Ao meu ver, na minha mente. Por exemplo, se eu tenho uma palestra para dar, então eu aumento muito a questão de perigo, né? Tipo, nossa, eu aumento muito aquilo, vai ser ruim, ou seja, é uma situação muito constrangedora, eu vou passar por um constrangimento. Se eu tenho metas para bater no final do mês, eu aumento aquela sensação de perigo, então eu foco aonde? Ai, mas está em crise, eu não vou conseguir bater as metas. Ai, mas ninguém está comprando. Ai, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, eu aumento muito o perigo da situação. E diminuo a minha capacidade. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou ser capaz, tá? Então, eu não consigo vencer toda essa situação. E a mente normalizada, como que ela faz? Justamente ao contrário. Eu diminuo a situação, né? Ou seja, eu encaro aquele perigo como um perigo aceitável. Ok, é uma questão perigosa, mas é aceitável. E ao mesmo tempo, eu aumento a minha capacidade. Dirigir, por exemplo, tem gente que morre de medo de dirigir, toda vez que vai dirigir fica ansioso. Por quê? Eu jogo um perigo muito grande, certo? Na direção, às vezes até focando nas outras pessoas, focando no trânsito, focando nos perigos que tem na estrada e diminuindo a minha capacidade. E aí, quando eu inverto esse pensamento, eu falo, poxa, é um risco, assim, né? Não deixa de ser um risco, mas é um risco aceitável, né? Ou seja, né? Dirigir pode ser um risco aceitável, né? Tudo como imaginam, e eu confio na minha capacidade. Então aqui é um exercício muito legal para vocês fazerem, tá? Já começando a transformar essa mente ansiosa. Lembrando, toda vez que vem aquele sentimento de ansiedade, lembra que eu falei na live passada dos pensamentos automáticos? É o que eu penso que faz com que eu me sinta ansioso e não a situação em si? Então toda vez que vem aquele pensamento de ansiedade, ou seja, é um pensamento, agora você já sabe que esse pensamento ele tá
superestimando o perigo e subestimando a sua capacidade. A imagem, todo pensamento ele tem uma imagem. Então, quando você fechar o olho e você olhar para esse sentimento de ansiedade, essa situação ansiosa, normalmente, tá? 99,99% das vezes você vai ver a situação muito grande e muito maior do que você. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem e vai diminuir e aumentar o seu tamanho. É uma brincadeira, não é uma brincadeira na verdade, né? Você está reprogramando em sua mente, tá? É um exercício da programação neurolinguística, mas você vai fazer isso, já vai começar a aumentar. Você vai falar assim, Adriana, só com esse exercício simples você já vai mudar sim, tá? Porque a gente opera por imagens mentais, por mais que a gente não veja. Tá? Então você diminui toda aquela cena, aquela situação que você acha que é um perigo, tá? Simplesmente você não precisa mudar nada no seu pensamento por enquanto, você só vai fazer isso, diminuir e aumentar o seu tamanho, aumentar a sua capacidade. Por quê? Porque daí você começa a confiar mais na sua capacidade. Né? Eu falo sempre que a ansiedade, ela tá muito ligada também à capacidade. Se eu me sinto capaz, por exemplo, de 0 a 10, eu me considero, vamos supor, 8 capaz, né? Então, na minha nota, se eu vou me deparar com um perigo, que esse perigo, essa situação, esse desafio, eu considero 6, falo ok. 7, falo ok. 8, eu falo, opa, já tá, né, junto comigo, já começa a gerar aquele desconforto. Se é um desafio que eu encaro como 9, já começa a dar mais aquela sensação, aquele frio na barriga ainda, aquele palpitar no coração, né? Por quê? Eu tô achando que é maior, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou aumentar a minha confiança na minha capacidade e diminuir a situação, ok? Simplesmente fazendo isso, vocês vão ver como vai já melhorar e muito. A gente falou também, na live passada, né, sobre que a ansiedade, ela é a mente ansiosa, ela sempre vai operar onde? No passado, tá? Familiar, naquilo que eu conheço, trazendo para um futuro previsível. Então, com base em todas as experiências que eu tenho aqui no passado, se eu tenho um desafio, o que eu vou ficar fazendo? Poxa vida, se eu fui mal na prova lá, eu vou trazer essa situação. Se no mês passado eu não bati as metas, eu vou trazer essa situação. Se quando eu dirigi aconteceu alguma coisa, alguém me fechou, eu trago essa situação. Então, todo futuro, ele é um futuro o quê? Previsível, de acordo com as memórias do passado. Mas tem uma coisa que nesse passado está o quê? Os aprendizados da sua criança. Então, quando a criança operou ano passado, quando eu trago esses aprendizados lá do passado, eu estou olhando com os olhos de quem? Do adulto? Não, eu estou olhando com os olhos da criança, tá? Que teve aquele aprendizado lá atrás. Então, todo esse sentimento gerado de ansiedade, ele vem da criança, tá? A gente traz essa criança que muitas pessoas chamam de criança ferida, tá? Ou seja, não uma criança ferida, mas aquela criança que passou por uma situação, tá? Não, Adriana, mas foi, sei lá, quando eu já era adulta. Não, mas todos os eventos, eles têm relação lá com a criança. Que ela traz aquela situação de vida, tá? E ela vai trazer aquilo lá para o futuro. É a criança, gente, que não dá conta de resolver as coisas. O adulto sempre dá. Né? Então, se eu olho nas metas e falo assim que eu tenho que bater no final do mês das vendas, ou na conta para pagar, ou na direção, ou na prova, ou qualquer situação que me deixe desconfortável e ansioso, eu estou olhando com os olhos de quem? Com os olhos da criança. Porque quando a gente adultece para a vida, tá? A gente fala assim, não, eu consigo, eu dou conta. Agora a criança não consegue, né? A criança, ela não dá conta, porque ela era pequena. Então, na época, né, ela fica assustada diante daquela situação. Tá? Então, a gente traz essa criança, porque a criança que tem o medo de ir para a vida. O adulto ele vai. Né? E hoje, nós somos, embora sejamos adultos, 99,99% da população opera com o quê? Com a criança. Né? A gente trabalha, a gente vem para a vida com aqueles sentimentos daquela criança lá atrás. Muitas vezes aquela criança que foi ridicularizada, foi rejeitada, não foi aceita, entende? Como eu encarei aquelas situações lá atrás é a forma como eu enxergo a vida hoje. E não é, de novo, não é o que aconteceu. Porque senão você vai falar assim pra mim, Adriana, então tá bom, eu vou culpar lá, sei lá, os meus pais, minha professora, os meus amigos. Mais uma vez, não é o que aconteceu em si, mas a forma como a sua criança interpretou aquela situação. Quer ver um exemplo? Eu lembro uma vez, eu era bem pequena ainda, essa memória eu trouxe, assim, tipo, faz pouco tempo, quando eu tava fazendo esse, né, limpando, liberando as minhas memórias e trabalhando comigo mesma, eu lembrei de uma situação onde, nem lembro quantos anos eu tinha, mas acho que eu tinha uns 6, 7 anos, não sei. E eu lembro que a gente tava na casa de uma prima minha,
E ela fez uma... Nossa, eu lembro até hoje da redação, da história. Ela fez uma redação de 3 folhas, ela é mais velha, acho que ela devia ter uns 12, 13 anos, eu devia ter uns 6, não sei, alguma coisa assim. E eu lembro que minha avó falou assim, nossa, como a fulana escreve bem, que coisa linda. E realmente era uma história muito legal, era uma história muito fantástica. E naquela hora, a minha criança, eu como criança, olhei e falei assim, nossa, eu nunca vou conseguir escrever isso. Nunca vou conseguir fazer isso. Você tá vendo? Então, não é o que aconteceu em si, mas a forma como a minha criança interpretou tudo isso. Então, assim, toda vez que eu tinha que escrever depois para vestibular, para prova, para concurso, seja lá o que for, eu me sentia ansiosa. Por quê? Porque eu não me sentia capaz. Escrever para mim era um desafio o quê? Muito grande e eu me sentia muito pequenininha. E aí, quando eu fiz essa reprogramação, essa reconfiguração na minha memória, as coisas mudaram. Só que o que aconteceu? Eu desenvolvi o quê? Um aprendizado. Porque a gente, todos nós desenvolvemos aprendizado. Seja nas situações boas, seja nas situações ruins, nas situações desafiadoras, a gente sempre vai desenvolver um aprendizado. E eu desenvolvi um aprendizado com isso. Como eu não me achava capaz de escrever, o que eu comecei a... Assim, depois, né, eu descobri até isso na faculdade, né, quando o professor falou de compilar. Falou assim, fulano, tal escritor é bom compilador. Ele pega todas as obras e resume. Aí eu comecei a descobrir que era bom esse negócio de compilar. Falei assim, se escrever eu não escrevo, mas até que para compilar eu compilo bem, né? Eu pegava aqui a ideia daquele ali, eu tinha muita facilidade com isso, tenho até hoje, né? Então, por exemplo, eu pego várias pessoas falando de um assunto só, eu consigo, né, fazer uma linha de raciocínio. Então, você tá vendo como o meu cérebro desenvolveu um aprendizado? Embora esse aprendizado estava ligado ao quê? A uma memória que eu tinha lá atrás, né, de não escrever bem. Então, já que eu não escrevo bem, eu preciso desenvolver alguma característica. Vou compilar bem. Daí depois eu fui vendo isso. Então, vocês entenderam? E aí, toda vez que eu ia escrever, eu me sentia o quê? Ansiosa, não me achava capaz, não conseguia. Prova, então, pra mim, em redação, nossa. Eu lembro que eu estava prestando vestibular, eu queria fugir da prova de redação, né? E depois também, quando eu comecei a estudar para concurso, uma época eu queria fugir toda vez que você tinha que escrever uma questão dissertativa, me gerava muita ansiedade. Depois que eu fui entender o porquê isso acontecia. Então, vocês entenderam? O que você pensa, tá, sobre o futuro, são os seus pensamentos que você tem lá atrás, operando através das memórias do passado. E essas memórias, elas vêm da onde? Elas vêm desse aprendizado. Então, são situações da infância, tá? Situações que a gente passou na infância, na escola, com os nossos pais, com a sociedade, igreja, coleguinhas, amiguinhos. Toda a nossa história a gente foi trazendo, todo esse aprendizado, todos esses fatos que foram ocorrendo, são formados o quê? Memórias. Existem as memórias de curto, médio e longo prazo. Toda vez que o meu cérebro tem um aprendizado com determinada situação, ele vai arquivar isso na memória de longo prazo. Por quê? Porque aqui no importante eu aprendi algo, como essa memória que eu falei para vocês, onde eu aprendi o quê? A compilar. E como eu trouxe esse aprendizado da compilação, o meu cérebro gravou essa memória e ficou arquivado lá, certo? Então, antes que você fale assim pra mim, então, Adriana, eu vou colocar a responsabilidade no meu pai, na minha mãe, nos coleguinhas, naquela professora que falou tal coisa pra mim, ou sei lá, naquela história que aconteceu. Não é bem assim, porque não é o fato em si que aconteceu, mas a forma como você interpretou isso daí, a forma como eu interpretei. Nesse meu exemplo, eu não poderia ter interpretado de outra forma, eu poderia ter falado, poxa vida, ela fez uma redação maravilhosa, como será que faz isso? Será que um dia eu vou conseguir escrever assim? Eu podia até conversar com ela e falar assim, nossa, me conta como você escreveu. A interpretação foi minha. Não foi ninguém que falou pra mim, não, você nunca vai escrever desse jeito. Simplesmente fizeram um elogio, eu achei muito legal, né? E eu interpretei dessa forma. Então, quando a gente começa a falar da mente ansiosa, dessa forma de trazer o passado, não é para você ficar justificando, tá, as suas memórias do passado. Então eu sou ansioso mesmo porque aconteceu tal coisa, né? E deixa lá, isso é o quê? Isso é vitimismo e, né, falta de autorresponsabilidade. Que é uma questão que tem muito também da criança. Quando a criança se coloca como vítima dos aprendizados, vítima dos pais, vítima do que aconteceu, do professor, enfim, do coleguinha, do que tem acontecido lá atrás, ela vai ficar operando o quê? Nesse sentimento de eu não sou capaz. Lembra que eu falei? Eu aumento o perigo e diminuo a minha capacidade. Lá atrás eu me coloquei como uma vítima. Nunca vou conseguir falar isso. Escrever igual, nunca vou conseguir fazer isso.
e eu trouxe esse vitimismo para mim. Então, a mente ansiosa, ela tá muito ligada ao vitimismo. E, olha, uma coisa que eu posso falar para você, o vitimismo, tem muita gente que fala assim, mas eu não sou vítima, eu não me faço de vítima. O vitimismo, a maioria das pessoas são, né, vítimas. 99,99% da população. E por que eu falo isso? Porque ser vítima traz muitos benefícios. Eu tiro a responsabilidade minha e jogo no outro, né? E aí eu jogo o outro culpado, o outro isso, o outro aquilo. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu perco o meu poder. Se eu perco o meu poder, eu sou incapaz de resolver as situações. Então, toda vez, lembra disso, toda vez que você aumentar o perigo e diminuir a sua capacidade de fazer qualquer coisa na sua vida, você pode ter certeza que você está se vendo como vítima, tá? E não é nem daí com os olhos da criança, é com os olhos da criança vítima da situação que aconteceu lá. Então, o primeiro ponto é assumir a responsabilidade. O adulto, ele assume a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade para as coisas, eu já começo a enxergar de uma outra forma. Eu começo a falar, poxa vida, eu dou conta, né? Se a minha criança não dá, vamos lá conversar com ela, tira ela de cena e age como adulto, que daí você consegue. Vamos lá, então? Então, para criança, né, foi o que eu falei, era muito grande, né, tinha muito perigo, né? E eu tive uma cliente também que ela tinha muita dificuldade em se relacionar. Toda vez que ela se relacionava com alguém, gerava muita ansiedade nela, ela ficava muito ansiosa, né? Mesmo que estivesse dando certo o negócio ali, algo ficava muito ruim dentro dela. E também era uma memória que ela tinha em relação ao pai dela, né, que aconteceu, que ela estava presa naquela memória. Então, toda vez que ela ia se relacionar com alguém, ela se relacionava como aquela criança, assim como eu. Toda vez que eu ia escrever, eu estava escrevendo, eu trazia a minha criança para fazer a redação. E a criança apavorada, né, que ela não, achou que nunca fosse conseguir. E da mesma forma ela, quando ela ia se relacionar com as pessoas, né, ela se achava o quê? Incapaz como a criança que vinha para aquele relacionamento onde ela tinha que passar por tudo aquilo lá, onde ela ficava naquele looping mental rodando o tempo todo. Então, como a criança age? A criança age repetindo, tá, os padrões, mas na interpretação que ela deu. E não como realmente, né, aconteceu. Não é como realmente aconteceu, mas não o fato em si, mas a forma como ela interpretou aquele fato, a forma como aconteceu, tá? Por exemplo, se de repente ela tava lá, mãe, mas olha o meu desenho. A mãe não pode prestar atenção naquela hora, ela pode interpretar como uma falta de atenção, como uma rejeição, e não que tenha sido em si. Você entende? Então, o fato como acontece e a forma como você interpreta é que vai fazer toda a diferença, tá? Como eu já falei para vocês, então, aqui no meu slide eu já me adiantei, né, que estava falando justamente isso. O nosso cérebro, ele armazena essas memórias. Por quê, Adriana? Por que isso é uma coisa ruim? Ruim assim, entre aspas, né? O cérebro armazena, ele vai armazenar pelo aprendizado que eu tive. Então, todas as situações em que foi gerado um aprendizado, ele linka lá na memória de longo prazo para que você comece, né, a trazer esse aprendizado. A única coisa é que esse aprendizado ele vem ligado a essa emoção. Quando a gente reconfigura a sua memória, né, a gente faz uma reconstrução dessa memória e desliga essa emoção desse aprendizado, você começa a trazer só o aprendizado. É por isso que as coisas mudam. Por isso que um dos pontos para a gente começar a transformar ansiedade em criatividade é a gente começar a liberar essas memórias do passado. E existem várias técnicas que você pode fazer isso, né? A gente vai fazer um aulão no dia 8 de julho, até já estou convidando vocês, tá no link da bio aí para vocês se inscreverem, né? Onde a gente vai reconfigurar algumas memórias para você já começar a transformar isso. Então é muito simples, tá? Mas o simples fato de você saber disso já começa a melhorar muito, né? Porque no meu caso, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse chegado nessa memória. E aí vou precisar escrever, né? O que eu faço, por exemplo, se me gera ansiedade? Eu vou começar a olhar para aqueles pensamentos. Poxa, é uma situação de perigo. Aí entra muito, por exemplo, o medo de ser julgada, né? Na prova, por exemplo, o professor vai me julgar, vou tirar nota baixa. Então, eu estou aumentando aquilo lá e diminuindo a minha capacidade. Quando eu diminuo minha capacidade, eu começo a olhar com outros olhos. Eu falo assim, não, eu sou capaz de escrever. Eu li, eu entendi, eu estudei, eu fiz, eu consigo fazer isso. Aquele exercício que eu falei da mudança de imagem já vai começar a melhorar e muito, né, para vocês, já vai alterar bastante. E trazendo o adulto.
Poxa vida, hoje eu sou adulta, eu consigo escrever, né? Eu consigo ler um texto, eu consigo interpretar. A criança talvez não conseguisse, mas como adulto a gente consegue. Aquilo que eu falei, aí você tira a sua criança de cena, tá? E traz o adulto para a vida. Então a prática é sempre essa, e na infância, né? A gente tem essas memórias que vão ser trazidas. Então o que a gente faz? Trazendo o adulto para a vida. A maioria das pessoas não adulteceu ainda, né? A maioria das pessoas a gente age ainda como criança em várias situações da vida, várias e várias. Então, não é que a gente não percebe isso. E pior, a gente traz a criança e aquela criança machucada ainda, não é nem a criança criativa, né? Porque você pode falar assim, Adriana, o que tem de errado em trazer a minha criança? Muito pelo contrário, é importante a gente trazer a criança nossa para a vida. Mas é importante que a gente traga aquela criança criativa e não a criança que sofreu alguns machucados, vamos dizer assim, né? E muito importante também a gente fazer o quê? Um resgate dessa criança, né? É trazer essa criança. Você pode fazer um exercício assim, se você se sente ansioso, né? Em alguma situação da sua vida e você não se acha capaz de resolver, você simplesmente fecha os olhos, faz aquele exercício que eu falei e traz essa criança. Fala assim, poxa, sou eu que estou agindo como adulto hoje ou eu estou trazendo a minha criança para resolver tal situação? Eu estou trazendo a criança para bater meta? Eu estou trazendo a criança para pagar conta? Eu estou trazendo a criança para dirigir ou qualquer outra situação na sua vida que cause em maior grau a ansiedade? Não, é o adulto, eu dou conta. Você pode falar para sua criança, ó, fica aqui comigo, quietinho, quietinha, né? Que agora eu vou fazer isso aqui. Você não precisa mais pagar conta, você não precisa mais bater meta, você não precisa mais cuidar dos filhos, né? Porque para muita gente, para muitas mulheres ou homens, às vezes, né, o fato de ter que ser responsável por uma outra vida também gera ansiedade, né? E muito ainda, eu sei o que é ser mãe, né? Então gera essa ansiedade. Então você não traz mais a sua criança para fazer isso, você traz o adulto. E na aula do dia 8, eu já vou até adiantar aqui, uma das coisas que a gente vai fazer é trabalhar essa criança e resgatar essa criança, para que você vá como adulto e aí sim comece a aumentar o seu grau de capacidade. Aí ele aumenta naturalmente, a gente não precisa nem fazer aquele exercício, ele vai aumentar naturalmente porque você vai começar a agir como adulto. Quero falar um pouquinho com vocês também sobre alguns tipos de mentes, tá, ansiosas, que é a mente catastrófica que a gente fala, só para você entender. A mente catastrófica é aquela que acha que o pior vai acontecer. Ela vai catastrofizar isso, tudo, sempre. Medo de não conseguir, não confia na capacidade e aquilo que eu falei para vocês. O perigo é superestimado e a capacidade pessoal de enfrentamento é subestimada. Quanto mais você tiver essa disparidade entre um e outro, maior vai ser seu grau de ansiedade. Adriana, eu tô me sentindo super ansioso, sei lá, bateu aquela ansiedade, aquela agonia, aquela coisa, eu tô com medo de ter um ataque. Para, respira, tá? Que o primeiro ponto é a gente sempre respirar. Quando a gente respira, a gente melhora o nosso sistema parasimpático. E aí eu vou começar, poxa vida, quanto eu estou superestimando a situação e quanto eu estou subestimando a minha capacidade? Quando você for invertendo isso, o seu grau de ansiedade vai também normalizando e diminuindo. E alguns erros de pensamentos comuns na ansiedade, tá? Por que, Adriana, você vai trazer isso? Porque quanto mais a gente conhece, mais fácil fica. E a gente começa a perceber as coisas que a gente faz. Catastrofização também, como eu falei para vocês, é sempre concentrar no pior desfecho possível, né? Eu penso que um aperto no peito, por exemplo, pode ser um infarto. Começou daquele aperto, já tô infartando, né? Eu tô catastrofizando a situação. Tirar conclusões precipitadas é outro pensamento ansioso. Eu espero que um desfecho temível seja extremamente provável. Por exemplo, se eu não sei uma questão numa prova, eu já achei que eu fui mal na prova inteira, né? Então eu pego uma situação e com aquilo lá eu já faço um desfecho provável. E geralmente, como eu falei, né? Se você não assistiu, assista a live passada. Quando se trata de ansiedade, a gente deixa tudo do lado negro da força. Fica passando aquele filme horrível de terror. Outro ponto, visão em túnel. A visão em túnel é focar nas informações ligadas à ameaça. Eu ignoro todas as evidências de segurança e foco só naquela lá. Então, por exemplo, se eu estou falando numa palestra, aí tem uma pessoa que de repente virou a cabeça, eu já acho que a pessoa não está prestando atenção, que ela está entediada. Então, eu vou focar o quê? Né? Focar sempre naquela situação ali. Eu coloco foco em uma única situação. A miopia é a tendência em presumir que existe uma ameaça iminente. Por exemplo, eu fico pensando a qualquer momento que eu posso ter um ataque de ansiedade ou que algo constrangedor vai acontecer. Então, se eu estou na rua, sei lá, algo constrangedor vai acontecer em algum momento. Se eu vou para uma reunião de trabalho, eu já penso que, sei lá, vou derrubar o café, vou fazer tal coisa. Eu sempre fico, né, míope naquela tendência já focando nisso.
E qual que é o problema quando a gente fala em colocar esse foco? Além de te gerar a sensação de desconforto, é que você acaba o quê? Atraindo aquela situação, porque você está vibrando em ressonância com aquela situação. Outro erro de pensamento comum, raciocínio emocional. Supor que quanto mais intensa é a ansiedade, maior é a ameaça. Então, se eu tô, de repente, né, lá comecei com aquele grau de ansiedade, minha ansiedade começa a aumentar, eu já fico pressupondo, já fico pensando, raciocinando que vai ter uma ameaça muito grande, né? Nossa, o negócio, na hora que chegar, vai chegar assim, transcendente. Pensamento de tudo ou nada. Eu começo a ver ameaça e segurança em termos rígidos absolutos, como presentes ou ausentes. É tudo ou nada. Por exemplo, vamos supor que eu fui demitido do meu trabalho, eu vou achar que nunca mais vou encontrar um trabalho na vida. Nunca mais eu vou voltar a trabalhar na vida. Se acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer sempre, que é um dos pensamentos comuns que a gente tem também com pensamentos ansiosos. Esses são alguns tipos de pensamentos ansiosos que é interessante você perceber se você tem ou se quando você está ansioso, você começar a prestar atenção nisso. Por que, Adriana, você fala isso? Porque daí a gente começa racionalmente, a gente já começa a inverter isso, tá? Vamos supor, não, Adriana, eu quero esquecer todo esse negócio de criança, porque não é da minha criança, na memória do passado. Ok, né? Então eu começo a racionalizar. Existe realmente uma evidência de ameaça? Né? Essa evidência é tão superestimada assim? Né? O que eu posso fazer em relação a isso? Qual é a situação? Entendeu? Quando você começa só a racionalizar, já começa a dar uma normalizada nos seus pensamentos. Então, quais são os pensamentos de impotência que passam pela sua cabeça quando você se sente ansioso, ansiosa? Qual que é o pensamento de impotência? Você já parou para pensar? Né? Pare e pense. Na hora pode ser que não venha, mas aí depois você vai começar a entender. Mesmo que passe depois, você começa a entender aquele pensamento de impotência. Quando você começar a entender esse pensamento de impotência, você já vai começar a normalizar a sua mente ansiosa, né? Aumentando a sua confiança, né? E aprendendo uma nova forma de pensar. E se você quiser se aprofundar um pouco mais ainda, tá? Para que a ansiedade deixe realmente de ser um problema na sua vida e passe a ser uma solução, começar a mudar os padrões, né? Causando erros de previsões na sua memória. Como que eu causo erro de previsão na minha memória? A gente tem no dia 8, tá? Eu vou ensinar um pouco mais para vocês sobre isso e a gente vai fazer uns exercícios, pelo menos com algumas situações, onde a gente vai causar esse erro de previsão. A gente vai lá naquela memória sua e vai reconfigurar aquilo lá. Porque da mesma forma como a sua memória gravou, na memória de longo prazo, a gente consegue fazer essa reconfiguração também. Então, pense numa situação, por exemplo, que dispara ansiedade para você. Você não precisa estar ansioso ou ansiosa para fazer isso, né? Você pensa na situação, começa a entender como que você enfrenta essa situação. Vamos supor que lá nas metas. Eu tenho metas para bater na empresa e eu fico começando a me gerar ansiedade. Então, pense nessa situação. Como você enfrenta essa ameaça? Não, realmente eu estou superestimando o perigo. Não é tão assim, perigo. É um risco aceitável, dá para encarar, né? Confia na sua capacidade. Poxa vida, Adriana, eu não estou confiando tanto na minha capacidade. O que eu posso fazer? Né? Como que eu gostaria de agir? Eu gostaria de agir com mais capacidade. Poxa vida, tem alguma coisa que eu posso fazer? De repente, se eu estudar isso, isso e isso, se eu for atrás disso, isso, disso, aumentar meu network, enfim, tem tantas coisas para você fazer que quando a gente sai desse padrão, dessa ansiedade exagerada, a gente começa a enxergar o quê? As soluções. Então, não tem mágica, gente, nisso. É simplesmente normalizou o pensamento, sai do foco do problema, começa a entrar no foco da solução. Tá? Só que quando a gente está naquele sentimento de ansiedade, a gente está naquela situação, a gente não consegue perceber isso, né? Por quê? Porque o nosso físico, lembra que eu falei na live passada? O nosso físico, ele está totalmente preparado o quê? Para o perigo ou para a ameaça. Se o meu corpo todo está preparado para o perigo ou ameaça, a única coisa que importa para o meu sistema é sobreviver. Não importa criar, aprender, enfim, nada, eu vou sobreviver, então eu fico focado nessa sobrevivência. Muita gente às vezes me fala que tem dificuldade para dormir, né? Eu falo assim, comece a entender como que a sua mente funciona, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem para dormir é que a nossa mente não para, né? Quando eu consigo silenciar minha mente, eu consigo fechar o olho e dormir de boa. Agora, quando eu não consigo silenciar minha mente, eu fico rodando aqueles pensamentos, né? Aí o que acontece? Quando eu fico rodando aqueles pensamentos na minha mente, eu não vou conseguir dormir. E geralmente são pensamentos o quê? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, blá, 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 blá. Aquela conversa mental que fica na minha mente, eu não consigo, porque a mente está ativa, né? Só que ela está ativa de um jeito que está focando só no problema, ela não vê a solução.
né? Porque ela tá pensando ou catastrofizando, ou tendo uma visão míope, ou uma visão em túnel, ou tudo ou nada, um pensamento de tudo ou nada. Alguns daqueles pensamentos estão ocorrendo na sua mente. E aí você vai ficar lá pensando. Então, ao invés de você começar a pensar, comece a pensar nisso, né? Poxa vida, será que essa situação, qual que é o grau que eu tô colocando aqui, né? De incapacidade? Qual pensamento de impotência está sendo passado pela minha cabeça? O que eu posso fazer? Como que eu gostaria de reagir? E aí você entra naquilo que eu falei, na autorresponsabilidade. Porque enquanto eu estiver culpando o que aconteceu, ou a situação, ou o meu chefe, ou a empresa, ou as metas, ou a venda, ou o boleto, ou enfim, o que eu tenho lá, né, que é a situação em si, eu vou continuar dando volta, né? E muita gente às vezes prefere isso, por quê? Porque daí, não preciso mudar, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Né? Aí na minha zona de conforto, só que o quê? Com aquela ansiedade, e cada vez piorando. Mas tem muita gente que prefere ficar na zona de conforto, tá tudo bem também, né? Sair dessa zona, né, onde eu começo a aumentar o meu grau de capacidade, né? Até que eu falei pra vocês, o exercício que você faz de aumentar é super legal. Ele vai resolver pra sempre? Não, porque você também tem que sair da sua zona. O que eu vou fazer realmente pra aumentar a minha capacidade? Porque a mente da gente é uma coisa muito louca. Ela quer sempre o quê? Aprender. Ela quer sempre evoluir, ela quer sempre crescer. Embora muitas vezes a gente queira ficar na zona de conforto, responsabilizando o mundo lá fora, né, a sua mente não faz isso. Né? A sua mente vai estar sempre aprendendo, ela vai achar um jeito de outro de aprender. Né? E se você não quer aprender trazendo a criatividade, criando, encontrando soluções, ela vai ficar te arrumando problema. E aí você vai ficar na sua zona de conforto. Então tá tudo bem também. Né? Mas você começar a transformar sua mente, aquilo que eu falei, não é mágica, é autorresponsabilidade. Eu vou entender como que essa caixinha aqui funciona, tá? E desse entendimento que eu tenho aqui dessa caixinha, eu vou começar a mudar esses pensamentos. Então, ela exige um movimento, o quê? De ação. Mas um movimento de ação focado, o quê? Aonde? Na solução. Eu vou tirar aquela criança, né, que tem que resolver as coisas, porque ela não precisa mais resolver. Quem vai resolver agora sou eu, como adulto. Vocês entendem? Então, você pensa na situação que te gera ansiedade, como que você está enfrentando essa situação e como que você gostaria de enfrentar. Eu garanto para vocês que vocês gostariam de enfrentar com muito mais capacidade. E quando a gente solta, né, esse controle no externo e começa a assumir o controle aqui no interno, né, que eu sempre falo, né, a nossa vivência no dia 8 vai ser assuma o controle da sua vida, mas não é controlando os fatos externos, é controlando o fato interno. Quando eu assumo o controle aqui dentro e deixo o controle lá fora, a vida flui muito mais, né? A gente confia muito mais na nossa capacidade e assim as coisas acabam fluindo muito mais. Então, como crescer? Acabei de falar. Primeira coisa, saindo da zona de conforto. Eu cresço quando eu saio da zona de conforto, tá? Que é essa barreira psicológica que impede que você atinja todo o seu potencial. Enquanto você estiver se vitimizando, colocando, como eu falei, responsabilidade lá fora, você vai estar fora do controle da sua vida. Você vai estar sendo controlado pelas situações. E aí, sinto muito, mas não tem controle, né? E é justamente isso, né? Então, você trazendo essa mudança para você. Primeiro passo, começando a entender o que é ansiedade, como que esse sentimento funciona. Segundo, a minha mente ansiosa. Como que a mente ansiosa funciona? Como que a minha mente, ela encara os sentimentos de ansiedade? E eu começo a entender, trazer essa autorresponsabilidade para minha vida e as coisas começam a mudar. Ponto, mudando a forma de pensar e tirando a criança de circulação. Tirando a criança de circulação, não é pra você jogar a sua criança lá dentro e esquecer dela, não. A gente vai ver isso na nossa aula, que a gente vai fazer um exercício muito interessante, tá? Porque, inclusive, existe um arquétipo da criança ferida, tá? Que todo mundo tem esse sentimento dentro da gente. Na aula do dia 8 você vai entender como que esse arquétipo atua na sua vida e como sair desse sentimento, tá? Para que você tire a sua criança, assim, da resolução de problemas e das coisas que tem que resolver, mas trazendo ela para a sua criatividade, tá? Então esse é outro ponto, né? E se comunicando daí com a sua criança. Esse é um exercício que você já pode começar a fazer. Tem uma situação ansiosa, como você enfrenta, como você gostaria de enfrentar, qual que é o grau de perigo, faz o exercício que eu falei no começo da live e traz a criança também, tá? Esse é um ponto também que você pode fazer. Trouxe minha criança, né? Trouxe minha criança, tira ela de circulação. Fala, olha, agora você não precisa mais resolver isso. Quem vai resolver sou eu. Como adulta, você vai ficar aqui. Você pode me dar apoio, pode me ajudar a criar, a brincar, mas quem resolve essa situação sou eu. O simples fato de você falar isso para você mesmo já te dá uma capacidade muito grande em resolver.
qualquer situação. Ok? Então, eu te espero, tá? Na sexta-feira a gente vai fazer uma outra live, tá? A gente vai realmente começar a falar da transformação da mente ansiosa em mente criativa. Era importante, mas antes de eu falar isso para você, por isso que essa sequência, né? Entender, desvendar a ansiedade, entender a mente ansiosa, para sexta-feira a gente falar realmente como a gente começa a transformar isso. Mas o mais importante, eu te espero no aulão do dia 8, tá no link da bio para você fazer a inscrição. Vai ser um workshop incrível, onde nós vamos começar, acho que 8 da manhã, vai até as 3 horas da tarde com horário de almoço, tá? Mas vai ser o sábado o dia todo, para você começar não, né? Para você mudar realmente isso, a gente vai realmente a transformar, tá? A forma como você enxerga a ansiedade, transformar a sua ansiedade em criatividade, porque é possível sim, isso já aconteceu comigo, não vou ficar contando a minha história aqui para vocês, mas eu tinha, assim, uma mente muito ansiosa, né? E hoje pode-se dizer que ela é normalizada e ela me traz situações, o que é muito incrível isso. Eu fico muito feliz quando eu falo assim, poxa vida, nossa, eu consegui mudar isso, olha como eu encaro tal situação, é fantástico. Mas nessa aula a gente vai falar também, então, como eu falei, do arquétipo da criança abandonada, como esse arquétipo atua na sua vida, como você vai sair disso, que tem um pouco a ver com o que eu falei hoje aqui, né, da gente trazer as memórias da infância. E vamos falar também sobre uma outra situação que deixa muita gente ansiosa, o ansioso, que é o quê? É não encerrar ciclos, né? Quando a gente não encerra ciclos, o que acontece? A gente fica ansioso porque a gente tá naquele ciclo lá de trás querendo ir para o ciclo na frente. Como eu encaro o novo, né? Que é um outro arquétipo também, onde a gente vai falar no aulão e a gente também vai sair, né, de uma vez por todas, encerrar esses ciclos e sair desses arquétipos para que você possa afluir na sua vida, ok? Então, eu te espero na sexta-feira, nesse mesmo horário aqui, para a gente fazer essa transformação. E também no aulão do dia 8 de julho, tá? Onde a gente vai ficar sábado o dia todo aí, olhando para essa ansiedade, principalmente transformando a ansiedade em criatividade. Gratidão, 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 gratidão. Até mais, eu te espero na sexta-feira.